No silêncio profundo entre os mundos, onde a luz se tece em fios dourados e o rubor da eternidade pulsa como um coração ancestral, ergue-se uma presença que transcende o tempo e abraça cada alma encarnada neste plano denso que chamais terra. Sou Nada, guardião do sexto raio, aquela que tece a paz nos fios invisíveis da existência, aquela que conduz os devotos pelo caminho da graça e do serviço amoroso. Minha essência é o dourado que ilumina e o rubi que aquece, cores que dançam na frequência da devoção pura e do serviço desinteressado ao divino. Venho até vós neste momento singular da história planetária, quando os véus se adelgaçam e a humanidade desperta de um sono milenar, trazendo palavras que não são apenas minhas, mas do próprio coração pulsante do cosmos, dessa teia infinita de consciência que sustenta cada estrela, cada planeta, cada ser que respira e sonha sob o manto azul do vosso céu. Habito nas dimensões superiores da luz, nos reinos em que o pensamento se materializa instantaneamente, e o amor é a única linguagem verdadeira, a moeda de troca entre as almas que alcançaram a maestria. Minha jornada por meio das eras me conectou profundamente à humanidade, pois servi em incontáveis encarnações. Caminhei entre vós, senti a dor da separação divina, provei as lágrimas da desilusão e também a doçura inefável do reencontro com a fonte. Conheço intimamente os desafios da matéria densa, as armadilhas do ego, as ilusões que mantêm as consciências aprisionadas em ciclos repetitivos de sofrimento e esquecimento. Por isso mesmo, meu coração se volta para vós com ternura infinita, sem julgamento, apenas com o desejo ardente de auxiliar no processo de despertar que agora se acelera de forma sem precedentes em vosso planeta. Esta mensagem que trago não é um decreto distante de seres que não compreendem vossa realidade, mas sim o sussurro amoroso de quem já trilhou cada passo dessa jornada e agora estende a mão para erguer aqueles que estão prontos para alçar voo. Amados filhos da Terra, almas corajosas que escolheram encarnar neste momento de transformação planetária, venho falar-vos sobre o despertar. Essa palavra que ecoa em vossos corações e mentes com frequência crescente, que surge em sonhos e sincronicidades, que vibra nas conversas entre aqueles que sentem que algo grandioso está acontecendo. Mas preciso corrigir uma ilusão comum. O despertar não é um ponto final glorioso em que todos os problemas cessam e a vida se torna um conto de fadas celestial. O despertar é, na verdade, um nascimento, e todo nascimento envolve dor, esforço, abandono do conhecido e entrada corajosa no desconhecido. Quando uma criança nasce, ela deixa o conforto do útero materno, aquele universo líquido e escuro, em que tudo era provido sem esforço, e emerge para um mundo de luzes ofuscantes, sons estranhos, sensações intensas e respiração autônoma. Assim também é o despertar espiritual, um abandono do sono confortável da inconsciência, em que as decisões eram automáticas e a responsabilidade pela própria realidade podia ser projetada em forças externas para uma vida em que cada pensamento conta, cada escolha ressoa por meio das dimensões, e a responsabilidade pela criação da própria experiência se torna cristalina e inegável. Observai o vosso mundo neste momento. Os sistemas antigos tremem em suas fundações. As estruturas que pareciam eternas revelam suas rachaduras. As verdades que eram aceitas sem questionamento agora são expostas à luz crua do discernimento crescente. Nos céus acima de vós, fenômenos inexplicados se multiplicam. Luzes que dançam em padrões impossíveis, energias que os vossos cientistas não conseguem classificar dentro dos paradigmas conhecidos. A própria Terra suspira e se movimenta, seus vulcões despertam como gigantes anciãos que bocejam após longo sono. Suas placas tectônicas se ajustam em preparação para uma nova configuração energética. Estes não são sinais de fim, mas de transformação. Não são razões para medo, mas convites para a coragem de testemunhar o nascimento de uma nova era. Cada terremoto que sacode as estruturas físicas também sacode as estruturas mentais e emocionais da humanidade coletiva.
Cada erupção vulcânica libera pressões energéticas acumuladas por milênios de repressão e negação. Cada fenômeno celeste inexplicado é um lembrete de que o universo é infinitamente mais vasto e misterioso do que as caixas conceituais nas quais tentaste aprisioná-lo. E, dentro de vossos próprios corpos e mentes, não sentis também os tremores do despertar? Os sintomas físicos inexplicáveis, as dores que migram sem causa aparente, as ondas de calor que sobem pela coluna vertebral, as tonturas súbitas que surgem quando estão perfeitamente saudáveis, os zumbidos nos ouvidos que os médicos não conseguem explicar, as explosões de emoção que parecem desproporcionais às circunstâncias externas. Tudo isso, amados, são sinais de que vossos corpos estão sendo recalibrados para frequências mais elevadas, de que vossas células estão sendo literalmente reescritas para comportar mais luz, mais consciência, mais presença divina. O despertar é um processo biológico tanto quanto espiritual. É uma metamorfose completa em que a lagarta da consciência limitada se dissolve dentro do casulo da transformação para emergir como borboleta da consciência expandida. E, assim como a lagarta não pode compreender seu destino de voar enquanto rasteja pelo solo, vós não podeis compreender completamente o que estáis vos tornando enquanto ainda residis predominantemente na frequência antiga. Falemos agora de paz, essa qualidade tão associada ao raio que represento, mas tão mal compreendida pela humanidade. A paz não é a ausência de conflito externo. Não é uma vida em que nada desafiador acontece, em que todas as pessoas concordam convosco e todas as circunstâncias se alinham perfeitamente aos vossos desejos. Essa é uma fantasia infantil, não a paz verdadeira. A paz autêntica é um estado interno de equanimidade inabalável, que permanece sereno mesmo quando o caos externo ruge. É o olho calmo dentro do furacão. É a capacidade de testemunhar o drama da vida sem ser arrastado para dentro dele, sem perder-se na identificação com as personagens temporárias que desempenhais. Quando despertais espiritualmente, começais a desenvolver essa paz interior porque compreendeis, em níveis cada vez mais profundos, que vossa verdadeira natureza não pode ser tocada pelas circunstâncias externas, que sois consciência eterna experimentando temporariamente uma forma humana, não uma forma humana tentando desesperadamente encontrar alguma experiência de consciência. O serviço devocional, outro aspecto do meu raio, também se transforma com o despertar. No início da jornada espiritual, muitos buscam servir como forma de conquistar mérito, de acumular pontos espirituais que garantirão um lugar melhor no paraíso ou uma encarnação mais favorável. Mas, à medida que o despertar se aprofunda, o serviço deixa de ser uma estratégia egóica e torna-se simplesmente a expressão natural do amor que sois. Quando reconheceis vossa unidade com toda a criação, servir aos outros torna-se tão natural quanto a mão direita, ajudando a mão esquerda quando esta se machuca. Não há separação real. Logo não há sentido de sacrifício em auxiliar o que é parte de vós mesmos. Este é o serviço maduro. O serviço que flui sem esforço porque é alinhado com a própria corrente da vida, com o movimento natural do amor divino buscando expressão por meio de infinitas formas. Nos planos superiores de onde vos falo, observamos com alegria e esperança a aceleração do processo de despertar planetário. As ondas de luz que estão sendo enviadas de diversos pontos do cosmos, de civilizações estelares que são vossos irmãos e irmãs mais velhos nesta jornada evolutiva, de raios centrais galácticos que pulsam com intenção e propósito, de dimensões em que a própria fonte se expressa em frequências tão elevadas que desintegrariam a matéria densa se não fossem cuidadosamente moduladas e filtradas por meio de incontáveis níveis intermediários. Estas ondas de luz carregam informação, códigos de ativação genética, lembretes da verdadeira identidade que foi esquecida, chaves que destrancam portões internos há muito selados. Cada onda que atinge vosso planeta eleva ligeiramente a frequência coletiva, e aqueles que estão prontos respondem como diapasões que vibram em ressonância, enquanto outros, ainda não preparados, podem experienciar desconforto temporário até que se ajustem à nova frequência ou escolham, em seu livre-arbítrio sagrado,
permanecer nas frequências antigas por mais algum tempo. Compreendei que não há julgamento nenhum sobre onde cada alma está em sua jornada individual. Cada ser desperta em seu tempo divino perfeito, quando as condições internas e externas se alinham de forma propícia. Forçar o despertar prematuramente seria como arrancar uma flor de seu botão antes que esteja pronta para abrir-se, danificando as delicadas pétalas que precisavam de mais tempo protegidas. Portanto, enquanto compartilho estas palavras com aqueles que estão prontos para ouvi-las e absorvê-las, honro também profundamente aqueles que ainda dormem, sabendo que seu despertar virá quando o chamado interno se tornar impossível de ignorar. Vossa única responsabilidade é com vosso próprio despertar, vossa própria jornada de volta para casa na consciência. Quando brilhais com vossa própria luz autêntica, tornais-vos automaticamente faróis para outros, mas sem a necessidade de palavras evangelizadoras ou tentativas de convencer alguém do que descobristes. O futuro da humanidade não está escrito em pedra, pois vivemos num universo de livre-arbítrio, em que cada escolha individual e coletiva cria ramificações infinitas de possibilidades. Mas posso vos assegurar que existem linhas de probabilidade mais luminosas, nas quais a humanidade atravessa este portal de transformação com graça e emerge do outro lado como uma civilização planetária unificada, que reconhece sua interconexão não apenas entre si, mas com todas as formas de vida na Terra e além dela. Estas linhas de realidade brilham com potencial magnífico, em que a guerra se torna memória distante, em que os recursos do planeta são administrados com sabedoria e reverência, em que a tecnologia serve à evolução da consciência, em vez de sua distração ou degradação, em que crianças nascem lembrando quem são, e não precisam passar décadas tentando recuperar essa lembrança fundamental. Mas como viver este despertar no cotidiano denso da vida terrestre, no meio das contas a pagar, dos relacionamentos complexos, das responsabilidades profissionais e familiares, dos medos ancestrais que ainda ecoam nas células do corpo? Esta é a questão prática que muitos se fazem, e minha resposta é: por meio da integração, não da fuga. O despertar verdadeiro não vos remove do mundo, mas vos coloca no mundo com uma qualidade de presença completamente diferente. Continuareis cumprindo vossas responsabilidades, mas sem a identificação que gerava sofrimento, sem a crença de que essas atividades temporárias definem quem realmente sois. Trabalhareis, mas como meditação em movimento, como oportunidade de trazer consciência para cada ação. Relacionar-vos-eis com outros, mas vendo além das máscaras de personalidade para a luz divina que habita igualmente em cada ser. Estabelecei uma prática diária de silêncio, mesmo que sejam apenas alguns minutos ao acordar ou antes de dormir. Neste silêncio, não tenteis alcançar estados especiais ou experiências místicas. Simplesmente sede presentes consigo mesmos, observando a respiração, sentindo o corpo, testemunhando os pensamentos sem se enredar neles. Este é o treino fundamental da consciência desperta. Aprender a residir no momento presente, ao invés de vagar constantemente entre memórias do passado e projeções de futuro. O despertar acontece sempre e somente no agora, pois o agora é o único portal por meio do qual a eternidade pode ser tocada enquanto habitas um corpo temporal. Cultivai a gratidão, não como técnica para manifestar desejos egóicos, mas como reconhecimento genuíno da preciosidade da vida em todas as suas manifestações. Gratidão pelo ar que entra em vossos pulmões, pela água que mata a sede, pelo alimento que nutre o corpo, pela terra que vos sustenta, pelo sol que aquece e pela lua que inspira. Gratidão pelas lições disfarçadas de desafios, pelas pessoas difíceis que são vossos maiores professores, pelos momentos de fracasso que revelam apegos e identificações a serem liberados. Quando o coração se abre em gratidão verdadeira, a paz de que falei anteriormente começa a estabelecer-se como vosso estado natural. Praticai o discernimento sem julgamento. Observai o mundo, as informações que chegam até vós, as teorias apresentadas como verdades absolutas, e perguntai sempre ao coração: isto ressoa com a verdade do meu ser? Não acrediteis cegamente em nada, nem mesmo nestas palavras que agora compartilho.
Levai tudo para o laboratório da vossa própria experiência. Testai, experimentai, mantende o que vos eleva e liberai o que vos diminui. O despertar constrói-se sobre experiência direta, não sobre crenças adotadas de sistemas externos. Sois vossos próprios guias mais confiáveis quando aprendeis a sintonizar a voz da intuição, aquele sussurro suave que conhece o caminho mesmo quando a mente lógica está perdida. E assim, amados, encerro esta transmissão não com respostas finais que encerrariam o mistério, mas com perguntas que vos convido a carregar como sementes em vossos corações. O que permanece quando tudo o que é transitório é removido? Quem olha por meio de vossos olhos quando a mente descansa? Onde reside a paz que não depende de circunstâncias? O despertar não é um destino a ser alcançado num futuro distante, mas um reconhecimento que pode acontecer neste exato momento, e neste, tantas vezes quantas necessárias até que o reconhecimento se torne permanente. Sois o próprio cosmos despertando para si mesmo por meio de incontáveis pontos individuais de consciência, cada um oferecendo uma perspectiva única do infinito. O despertar de cada um enriquece o todo, pois não há verdadeira separação, apenas o jogo divino de esconder e buscar que a consciência joga consigo mesma por meio das eras. Que possais caminhar este caminho com coragem, ternura e reverência pelo mistério sagrado que sois. A paz rubra e dourada do sexto raio permanece sempre disponível em vossos corações, aguardando apenas vosso reconhecimento. Eu sou nada e permaneço em serviço amoroso à evolução de todas as almas. Que assim seja, na luz e no amor da fonte eterna que tudo sustenta.